Olá pessoal, prazer em falar com vocês. Eu queria falar um pouco sobre de sensibilidades. Nessa vida, nesse mundo, ou a nossa vida se resume em relacionamentos. Você se relaciona com seus familiares, seja com a sua mãe, seja com seu marido, seja com a sua esposa, com seus filhos. Você se relaciona com aqueles que você trabalha, com o vizinho. Você se relaciona com todos aqueles que, de certa forma, você acaba, de certa forma, convivendo. Mas você se relaciona também com os ambientes que você entra. Quais são os ambientes que você entra? Porque muitas vezes a gente entra, né, em um ambiente ou se comunica com alguém e a gente acaba ficando cansado, exausto. Todo relacionamento precisa de comunicação. Qual é a qualidade da comunicação que nós vamos dar? Nós nos relacionamos conosco, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com a natureza. Qual é o tipo de comunicação, qual a qualidade de comunicação que você tem com Deus? Você ora sem saber que sem estar se elevando a Ele? Você faz as orações que são as orações, muitas vezes, que já estão marcadas, né? Aquelas orações que são só ditas. Qual a sua comunicação que você tem? Qual a qualidade naquele momento que você tem com Deus? Você se eleva com o coração, com o sentimento? Qual a comunicação que você tem com a natureza? Você apenas olha, coloca os pés na grama, sente a energia da grama, seja a energia da terra, que está realmente entrando pelos seus pés. Qual a energia da árvore? Coloca as mãos numa planta, sente a vibração delas. Essa é a comunicação que você está tendo. Qual é a comunicação que você está tendo com os seus animais? Carinho, amor. E aí, diante da qualidade de comunicação, será a qualidade do relacionamento que você vai ter com ele. Mas é importante que a gente entenda que nós temos, para se comunicar, o que nós transmitimos. Eu transmito o meu pensamento, eu transmito as minhas palavras, eu transmito o meu sentimento, eu transmito as minhas energias. E qual realmente é o que fazem para nós? Qual a energia que passam para nós? O que falam para nós? Tudo isso, a sua passividade vai receber, vai se conectar, que você está sendo um destinatário, quando do outro lado você está sendo remetente. Então esse é o relacionamento que nós temos. Mas é interessante que muitos estão com uma passividade enorme. Por isso que muitas vezes vem a síndrome do pânico. Porque eles estão captando aquilo que não são deles. Eles captaram, porque captaram aquilo que eles não vê. Aí está também o nosso relacionamento. Nós nos relacionamos não só com o que nós enxergamos, com aquilo que nós não enxergamos. Quando você vai num bar, num mercado, quando você vai numa farmácia, quando você entra no hospital, com quem você está se comunicando? É interessante que tinha uma médica que me tratava, né? Tratava de um probleminha que eu tinha, né, no fígado, e foi indicada, né? E eu comecei a tratar com ela, né? Ia de 6 em 6 meses, e aí ela ficou doente. E aí fiquei esperando. Praticamente demorou uns 4, 5 meses até que eu fui até ela. Cheguei lá, ela estava se arrastando, né? Porque ela tinha saído do hospital recente. E ela sentou, começamos a conversar, me deu um sono enorme. Um sono que eu não consegui segurar, e eu fechei os olhos e eu vi um caminhão lotado, cheio. Aí eu acordei e já entendi a mensagem. Eu falei para ela, doutora, você tem muitos pacientes que desencarnam? Ela fala, infelizmente, por a minha especialidade, eu acabo, né? Muitos, né, não têm a condição, né? Ou muitas vezes de um transplante, coisas assim, tal, e acabam desencarnando. E eu sofro quando eles desencarnam, quando eles falecem.
E aí eu acabo sofrendo. E eu disse para ela, falei, doutora, a senhora, qual a sua ideologia religiosa? Ela me disse, eu falei, busca um centro espírita ou na própria igreja. A senhora está com muitas ligações e tem muitos que desencarnaram que estão ligados a você. E isso está desequilibrando o seu corpo, está enfraquecendo o seu organismo, você está perdendo energias. Teve outra senhora que ela acordava com olheira, não conseguia dormir direito e às vezes quando ela dormia acordava mais cansada. E ela me disse, né, que estava tendo problema de saúde. Eu perguntei para ela se tinha alguém na família que tinha algum vício. Ela disse, o meu marido, ele bebe. E às vezes ele bebe, né, vem para casa meio alterado, que passou. Eu disse para ela, o seu marido está com muitas ligações. E você tem uma passividade que você acaba fazendo ligações e acaba perdendo muitas energias, né? Seu corpo, às vezes, fica enfraquecido. E também você acaba entrando em ligações nesses campos vibratórios em que esses irmãos estão ligados. O que acontece? Você não consegue ter a tranquilidade, o seu corpo no estado do sono, no procedimento do sono, não consegue se renovar. Você é uma agitação grande e aí seu corpo não consegue realmente ter uma qualidade de sono, de renovação de energia, pela agitação que você está diante das comunicações que você está tendo, né, do relacionamento que você está tendo com todos esses que você não vê, mas estão ligados ao seu marido. Conversa com ele, orienta ele. E ela acabou afastando, né? Acabou dormindo no outro quarto, ele acabou sendo tratado e cuidado, e ela voltou a ter paz, tranquilidade. Nós temos uma passividade onde nós recebemos tudo aquilo, né, que nos remetem daqueles que a gente vê e daqueles que não vê. Sabe aquele momento que você tem um jantar ou um almoço com pessoas que você ama? Se ama aquelas pessoas, vai ser muito feliz, muito agradável estar com eles, e você se prepara alguns dias e vão nesse jantar ou nesse almoço. Você senta na mesa, daqui a pouco você começa a sentir a vontade de ir embora. Você começa a sentir, sabe, um desprazer de estar ali, porque você se comunicou com alguma energia, com algum irmão, com algum companheiro do outro lado que você não viu, ou com o ambiente. Como que a gente se protege? Primeiro, essa síndrome do pânico, essas depressões, são ligações. Por mais que você tome remédio, que é importante seguir a orientação médica, é importante você fazer os desligamentos daquilo que você se comunicou, através da oração. Se você vai numa casa, seja ela uma casa kardecista, seja ela um templo que você vai, né, que você frequenta, quando lá você chegar, pede para que tudo aquilo que se ligou a você que não esteja em paz, que seja desligado. Pede naquele momento que seja desligado tudo aquilo que se comunicou com você, com seu campo. Se envolve no azul. Faça um trabalho para você ativar as energias, ativa as energias. Faça a leitura dos evangelhos, dos salmos, que eu já disse, Salmo 1, Salmo 91, Salmo 103. Faça uma ligação com Deus, um pensamento, naquele momento, se leva a Deus. Pense em Deus se elevando. Pensa no Mestre Jesus. Pensa na nossa Mãe Divina, nossa Mãe Maria. Pensa em Buda ou em algum companheiro que você conhece ou você acredita. Se envolve no azul depois e faça em voz alta. Você vai ativar energias, radiando energias no ambiente, você vai fazer com que, ativando essas energias, você consegue ter um equilíbrio de sensibilidades, para que não fique tão passivo e não seja tão ativo. Você como professor, você como médico, principalmente médico que entra nos hospitais, que é aquele campo quântico, onde muitos que estão ali desencarnados ainda continuam, né, sendo tratados nos campos espirituais ou às vezes ainda aprisionados nesses campos, né?
Você médico, você enfermeiro, se envolve no azul. Pede para que energias que não estejam em paz não se comuniquem com o seu corpo, porque seu corpo é energia. E quando você perde realmente energia através de uma comunicação que foi feita, através de sua passividade, você acaba realmente sendo um pouco, né, ficando um pouco prejudicado. Quando você se envolve numa energia, num campo vibratório como um azul, essa radiação da energia que é de tranquilidade e paz, ela tem um padrão vibratório de proteção. E você entra e se protege. Quando você sentir que você, de certa forma, está com alguém, que essa pessoa não está bem, se envolve no azul. Se envolve no azul, eleva seu pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, envolve essa pessoa. Envolve essa pessoa. Os nossos sentidos físicos, eles muitas vezes nos escravizam. Nós ficamos limitadíssimos quando a gente só realmente desenvolve os nossos sentidos físicos e não educamos. Nós temos percepções, nós temos sensibilidades, nós temos sentidos espirituais que precisam ser aflorados. Portanto, o seu corpo é energia. Você, além do corpo, você tem um outro corpo que se chama um duplo etérico. É um corpo de energia que fica ligado ao seu corpo semi-espiritual. Esses três estão numa harmonia. Mas quando você entra em depressão, quando você bebe, quando você vicia, esses corpos eles criam uma desarmonia. E aí você fica suscetível muito na sua comunicação, na sua capacidade de receber. Então, para harmonizar esses corpos, evite entorpecentes. E os entorpecentes não são só o álcool, não são só as drogas, mas são pensamentos, sentimentos, sabe, muitas vezes de vingança, de ódio, de ressentimentos. Evite esse tipo de sentimento, de pensamento, a fim de que você esteja fortalecido. Nós temos as nossas sensibilidades, como eu disse, que precisam ser afloradas. Existem aqueles que têm uma força ativa muito grande, radia uma energia tão grande que o ambiente que ele entra, ele acaba criando desarmonia em todos. Quando ele começa a desenvolver essas orações, essas elevações, fazer as meditações, né, a força, o magnetismo forte que ele tem, ele passa a ser utilizado para cuidar das pessoas. As pessoas muitas vezes que chegam, né, em desequilíbrio, triste, enfraquecida, por algum problema, alguma dificuldade, você começa a se elevar, se envolve, se eleva a Deus, envolve a pessoa e ela começa a ser tratada pelo seu magnetismo. Isso é comunicação, isso é relacionamento. Portanto, isso é espiritualidade e isso é consciência espiritual. Deus abençoe e fortaleça a cada um de vocês, que o Mestre amado possa ajudá-los a sustentar os seus passos nessa estrada do bem e com Deus. Vamos em frente. Eu queria dizer, diante dos assuntos todos que nós estamos colocando aqui para refletir, para aprender, se você tem dúvidas, né, se você tem interesse, se você tem curiosidade em alguns pontos, em alguns fatos, né, você quer aprender um pouco mais sobre até outros assuntos que não foram colocados aqui, faça seu comentário. Faça seu comentário, deixa aí anotado, porque a gente vai recebê-lo e aí a gente pode colocar aquilo que você quer.